de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração nessa noite. Por isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias num Salmo de Davi, o Salmo de número 26. Aproveitamos o ensejo e convidamos também as pessoas que nos acompanham do seu lar, para que possam conosco nessa noite estar cultuando, que possam também fazer a leitura, que possam também estar enviando o seu pedido de oração, que possam também das suas residências estar intercedendo para que o Senhor venha nos abençoar. Salmo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, em cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Amém, irmãos. Esse tem que ser o nosso apelo, o nosso pedido constante ao nosso Deus. Que o Senhor venha nos sondar, que o Senhor venha nos examinar, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada, para que nós verdadeiramente possamos declarar todo dia que amo a congregação do Senhor, que amo a casa de oração, que sinto prazer em estar na casa de oração, onde o amor de Deus se manifesta. Aqui é onde nós somos exortados, é onde nós somos ensinados, é onde nós aprendemos palavras inefáveis, é onde o Senhor fala conosco individualmente, é onde o Senhor ouve as nossas orações, é onde o Senhor enxuga as nossas lágrimas, é onde o Senhor está atento ao nosso clamor. Nós servimos a um Deus que sabemos que está em todo canto, está em todo lugar. Mas no lugar que é separado para a oração, o lugar que é separado para a adoração, o lugar que é separado para o louvor, sinceramente nós sentimos o manifestar do Espírito Santo mais facilmente, podemos dizer assim, mais forte, podemos dizer assim.
porque o lugar onde nós estamos, a casa de oração, é um lugar santo, é um lugar separado, para que nós possamos verdadeiramente adorar o nosso Deus, para que nós possamos verdadeiramente nos render à sua santa vontade. Então, que esse amor pela casa de oração, esse amor pela congregação, arda em cada um de nós. Que a gente entenda que não existe melhor lugar onde nós devamos estar, a não ser na tenda da congregação, a não ser na presença do Senhor. Então vamos orar ao Senhor, consagrando nossas vidas, consagrando o nosso culto e clamando ao Espírito Santo que venha nos orientar, nos guiar. Pai de amor, Deus de misericórdia, reunimos-nos mais uma vez, Senhor, na casa de oração, nessa feita, Senhor, no culto de oração, para derramar diante de Ti os nossos anseios, para colocar diante de Ti os nossos sonhos, para Te apresentar, Senhor, até as nossas frustrações, porque nós temos um Deus que nos enxerga, que nos ouve, que está atento à oração que se faz nesse lugar. Graças Te damos, Senhor, porque nós não merecíamos tão grande amor, nós não merecíamos tão grande atenção. Quantas vezes, Senhor, nós somos negligentes, quantas vezes, Senhor, nós nos fazemos de esquecidos, quantas vezes, Senhor, nós priorizamos outras coisas que não estão em Tua presença. Mas, Pai amado, tem misericórdia de nós. No dia de hoje, como durante essa semana, tivemos oportunidade de Te adorar e muitas vezes nós cometemos pecados, deixamos de falar do Teu amor, fomos insensíveis à voz do Teu Santo Espírito e pecamos mais uma vez. Mas graças Te damos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos fala em todo o tempo, nos fala em todo lugar, nos incomoda, nos impulsiona, nos atrai com cordas de amor. Graças Te damos, Senhor, porque mesmo a gente sendo negligente, mesmo a gente sendo relapso, o Senhor não nos deixa de nos amar, não nos esquece um instante sequer, porque o amor do Senhor para conosco é o amor incondicional. Por isso, Pai amado, ajuda-nos mais uma vez, sustenta a nossa mão, nos mantém de pé, Senhor, que nessa noite nós possamos nos entregar totalmente à Tua vontade, que nessa noite nós possamos estar cativos à Tua santa voz, que nessa noite estejamos submissos à voz do Teu Santo Espírito. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração e ensina-nos mais uma vez, trata com cada um de nós mais uma vez, porque cada palavra que é semeada em nosso coração, ela tem produzido frutos de esperança, frutos de paz, frutos de justiça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Toma a direção desse culto e não permita que de forma alguma o inimigo de nossas almas venha atrapalhar, venha intervir, porque esse lugar é separado exclusivamente para a Tua adoração. No santo nome de Jesus nos colocamos. Amém e amém. Amém, irmãos. Louvemos ao Senhor. Irmãos, e vamos fazer como Zaqueu nessa noite. Vamos chamar a atenção do Senhor para cada um de nós. Vamos confessar ao Senhor nossos erros, nossas falhas, mas também vamos dizer a Deus do desejo que nós temos de nos aproximar cada dia mais dEle. E vamos louvar o Seu nome. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te servir.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, queridos. O Deus de milagres está aqui nessa noite. E o maior milagre que todos nós necessitamos é dentro de nós mesmos. Vamos clamar ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te servir. Convide o Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. E esse próximo hino, irmãos, é um momento também de nós adorarmos ao Senhor por meio das nossas vidas, dizendo assim: venha o Senhor minha vida oferecer, como uma oferta de louvor e de sacrifício ao nosso Deus, porque até isso que a gente diz, minha vida não nos pertence, ela também é do Senhor, né? Então vamos adorar Ele com a nossa vida nessa noite. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar.
Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, irmãos? Sempre nessa parte do culto, a gente sempre tem, a gente colocar diante de Deus, a gente tem feito um momento de gratidão. Mas nesse momento, nós queríamos falar de uma situação que as nossas igrejas co-irmãs estão passando nesse momento. Uma situação que nos assusta, uma situação que nós passamos por cerca de 110 dias, 105 dias, salvo engano, onde essa casa de oração ficou com as suas portas fechadas. E hoje a gente se depara com a situação em nosso estado, que primeiro algumas cidades, Cajazeiras, depois foi seguindo, as igrejas voltaram a fechar suas portas. E mais precisamente, a partir de ontem, as igrejas do litoral como um todo, todas as igrejas do litoral, estão com as portas fechadas por um decreto, por um período de 15 dias. É verdade que o nosso estado se encontra mais uma vez numa fase crítica, na fase de bandeira vermelha, na fase de bandeira laranja, e isso tem atingido principalmente o litoral e o sertão. E há um decreto do governo do estado de que os municípios que estiverem com essa bandeira necessitam voltar a fechar suas portas. Lamentavelmente, está acontecendo mais uma vez com a Igreja do Senhor, e todos nós sofremos junto com os nossos irmãos que estão mais uma vez impedidos de irem à casa de oração cultuar o Senhor. E nos assusta porque a gente sabe que foi um decreto por um período de 15 dias, e nos assusta mais ainda porque, caso se repita como aconteceu no passado, 15 que se renova a cada 15, a cada 15, a cada 15, e os dias vão se somando, e a igreja do Senhor perecendo. Lamentavelmente, irmãos, nós entendemos, salvo exceções, que aqui na casa de oração, obedecendo os requisitos como nós temos feito, entrado, permanecido de máscara, mantido o distanciamento social, higienizado as mãos com álcool, aqui ninguém está propagando o vírus. Existem muitos outros lugares onde estão sendo propagado o vírus. A Bíblia nos ensina também, em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade é constituída por Deus. E nos ensina mais ainda que nós devemos obedecer às autoridades. Nesse momento, as autoridades políticas, as autoridades sanitárias. A igreja do Senhor, irmãos, está passando por um período de provação. Os irmãos estão chorando por mais uma vez estarem impedidos de cultuar o Senhor presencialmente como nós estamos fazendo. Então é momento de nós clamarmos ao Senhor, porque a nossa guerra, Paulo já nos diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e as potestades. As autoridades foram constituídas pelo Senhor, nós sabemos disso, mas é nosso dever, é nossa obrigação orar por elas, para que as suas decisões sejam pautadas no temor ao Senhor, porque as igrejas do Senhor mais uma vez estão sendo penalizadas. E nós entendemos, irmãos, que se a igreja cometeu algum pecado, foi de auxiliar os que sofrem, foi de chorar com os que choram, foi de amparar os que estão à margem. Tem sido esse o papel da igreja, e vai continuar sendo esse o papel da igreja. Vamos obedecer toda e qualquer autoridade, o que for determinado, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós não podemos ser passivos no sentido de não orar, no sentido de não clamar ao Senhor, no sentido de não pedir misericórdia ao Senhor, para que olhem em favor da igreja, porque a perseguição à igreja do Senhor, nós podemos dizer assim, mesmo de forma velada, mas tem sido tão clara nos nossos dias. Não estamos criticando os demais setores que estão abertos,
mas nós sabemos claramente que muitos outros setores são focos de proliferação do vírus, mas quem está sendo penalizado é o povo de Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor, precisamos chorar com os nossos irmãos que estão mais uma vez impedidos, e que isso passe logo, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nosso povo, porque se algum tempo atrás, se há um ano atrás, se dizia que essa era uma doença para idosos ou para pessoas que tinham comorbidades, hoje o quadro é outro. Hoje nós entendemos que a doença tem ceifado vidas de todas as idades, com ou sem comorbidade, tem ceifado vidas. Então nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, a nosso primeiro papel, e não é só que a gente diz assim, o que eu posso fazer é só orar. Não, orar é tudo o que nós podemos fazer, porque esse é o mais importante, essa é a nossa principal ferramenta, isso é o que tem que ir adiante, essa tem que ser a nossa primeira atitude, orar ao Senhor, porque nós não podemos acabar com o vírus, nós não podemos imunizar toda a população, mas o Senhor pode proteger cada um de nós. O Senhor pode dissipar apenas com um sopro da sua vontade, pode varrer esse mal da face de nossa terra. Então eu vou pedir ao meu irmão Tiago que fique de pé onde ele está e faça uma oração em prol das igrejas e em prol de nossa nação, em prol de nosso povo. Oremos. Amém, irmãos, amém. E preparem o seu coração, porque o Senhor vai falar conosco. Para isso, nós iremos louvar um hino de preparação para a palavra, e você vai já se preparando para aquilo que Deus tem para te dar nessa noite. Louvemos ao Senhor. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas,
flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Meus queridos e minhas amadas irmãs, graça e paz. A você que está nos assistindo nesse momento pelo nosso perfil, que a graça do Senhor também encontre os seus corações. Como foi dito, eu quero aqui somente dar um adendo ao que o presbítero Juarez falou. Algumas especulações, né, Ju, acerca da nossa realidade como Queimadas, como cidade, no que diz respeito a esse decreto. Só para os irmãos ficarem cientes, nós conversamos com uma pessoa, nossa irmã Vivi, que é da Secretaria de Saúde, e assim, o comitê está se reunindo para definir algumas coisas relacionadas ao nosso município. Eu saí de casa, não vi ainda nenhum decreto municipal, não sei se os irmãos chegaram a ver alguma coisa, mas nós estamos orando a Deus porque, nós estamos na bandeira amarela. Os nossos casos aqui estão caindo, graças a Deus, não é? As mortes também pararam, graças a Deus. Então, como o presbítero falou, nós temos que orar para os nossos irmãos que estão com bandeira laranja, vermelha, mas nós que estamos aqui, como Campina Grande, também na bandeira amarela, não podemos abrir guarda. Então, mais do que nunca, nós vamos reforçar tudo aquilo que foi dito aqui, com respeito, né, a todos os procedimentos que nós temos que ter em relação o decreto, né? Principalmente distanciamento, álcool em gel e máscara, fundamental para nós. Estamos fazendo isso, tá certo? Então, assim que sair alguma coisa oficial, claro, os irmãos vão ter conhecimento, a gente coloca nos grupos, tem sido esse o nosso procedimento, tá certo? Mas, por enquanto, estamos tranquilos e estamos preparando as atividades de aniversário da nossa igreja, não é? Primeiro domingo, dia 7, 14, 21 e 28 de março, nós estaremos celebrando, recebendo pastores, amigos, irmãos, para celebrarmos juntos
os 15 anos da nossa igreja. Temos muito que agradecer ao Senhor. Deus tem sido muito fiel, tá certo? E sábado, lembrando para você que está aqui, para aqueles irmãos que estão nos ouvindo, sábado nós vamos retomar, né, o nosso culto infantil, como foi dito, tendo todos os cuidados, né, que de fato se faz necessário para que possamos realizar uma atividade com crianças. Distanciamento, máscara e álcool e tudo isso. As brincadeiras foram todas mudadas, vamos dizer assim, ou adaptadas para esse momento, tá bom, queridos? Então, você que é mãe, você que é pai, não se preocupe, não tenha medo de trazer seu filho, traga seu filho para cá, está tudo preparado, não vai ter nenhum problema. Como o presbítero Juarez falou, nós talvez sejamos o lugar mais seguro nesses momentos, não é? Para que a gente de fato possa estar cultuando ao Senhor em tranquilidade, sem ter nenhum constrangimento, amém? Então, quero lembrar somente que o culto é às 18h30 das nossas crianças, tá bom? Queridos, assentados como estamos, vamos fazer a leitura apenas de um verso do texto do livro do Gênesis, do começo, né? Ou dos começos. E esse texto é o capítulo 35, verso 1, apenas este. Então você que está em casa, abra sua Bíblia em Gênesis 35, verso de número 1, apenas esse verso. Gênesis 35, 1, amém? Veja o que nos diz o texto. Depois disse Deus a Jacó. Foi que ele disse, vamos todos ler? Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Deus, ministra sobre nós a tua palavra, ministra sobre nós a tua verdade. Por meio do teu Espírito Santo, sejamos, ó Deus, nessa noite, exortados, ensinados, para que possamos, nessa noite, entendermos que o Senhor é o Deus que quer relacionar-se com cada um de nós. E o Senhor faz isso, Pai, nessa noite, por meio do teu Espírito Santo. Ministra cada um dos corações aqui presentes. Amém. Irmãos, para que a gente possa entender esse texto, é necessário que a gente volte um pouco, não é? Principalmente ali no capítulo 27 e capítulo 28 do livro de Gênesis. Porque no capítulo 27 e capítulo 28 nós vamos encontrar justamente aquele momento em que Esaú, né? E algumas traduções dizem que ele vendeu a sua primogenitura, em algumas traduções dizem que ele não vendeu, que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então no capítulo 27 nós vamos encontrar justamente esse homem vendendo ou trocando a sua primogenitura e fazendo isso, né, com Jacó. Então perceba, queridos, que através do engano mesmo, né, e com a ajuda da sua mãe, Jacó enganou o seu pai, que já era de uma idade avançada, que não enxergava bem. Nós conhecemos a história, né? Foi colocado sobre ele uma pele de um cordeiro, de um animal, para que ele pudesse sentir e visse que era peludo como seu irmão. E toda aquela armadilha ali fez com que Isaac, na verdade, né, recebesse a bênção Jacó recebesse a bênção de Isaac, a bênção da primogenitura. Era muito importante naquela época, queridos. Quando um pai abençoava o seu primogênito, passava para ele a responsabilidade, para que ele pudesse assumir após a sua morte, tudo que aquela família tinha, desde bens ao cuidado da própria família. E sempre a bênção era para o primogênito, para aquele que era o primeiro filho. Então perceba, queridos, que quando nós vemos essa história, nós vamos ver que houve esse engano por parte de Jacó. E quando a gente chega nesse texto, a partir do capítulo 28 até o verso 35, nós vamos encontrar que chegou aqui uma conclusão, Esaú, que de fato ele foi enganado e ele ficou irado, né? E ele faz uma afirmação aqui que ele iria matar Jacó. Ele ficou com tanta raiva de ter sido enganado, de ter sido ludibriado pelo seu irmão, que ele disse: sabe de uma coisa, eu vou me vingar. Eu vou matar o meu irmão. Então perceba como é que estaria o coração de um homem que teve os seus privilégios de primogênitos roubado por uma farsa, um engano, uma mentira, né? Aonde a mãe foi também aquela que foi a mentora e teve junto, quem deu
todo o esquema e preparou, armou tudo. Então imagina como seria o coração daquele homem, dizendo: puxa vida, houve uma traição aqui generalizada, não é? Então a gente entende que ele realmente ficou irado, ele queria matar. Então perceba que Rebeca chega para ele e diz, né, que melhor para Jacó, e diz: Jacó, veja, está tudo aqui difícil, Jacó, você agora vai ter que ir embora, você vai ter que fugir, porque o seu irmão está irado, ele está querendo matar você. Faz o seguinte, vá para a casa de Labão, vá para lá e fique lá, até que Esaú se acalme, e quando ele estiver calmo, quando tudo isso passar, quando a ira cessar, você volta e quem sabe as coisas se resolvem. Algumas pessoas acham que o tempo resolve tudo, não é? As pessoas acham isso, e essa foi a proposta de Rebeca: deixa, vai embora, deixa que o tempo vai resolver. Então, queridos, perceba que é nesse momento que Esaú, né, agora sendo traído e ainda com esse sentimento no seu coração, fica em casa, e Jacó vai para a casa de Labão. Então, eu imagino que nesse momento, quando Jacó sai para ir para a casa de Labão, eu imagino que ele vai com muito temor no seu coração. Ele vai pensando: rapaz, foi o que eu fiz, não é? Será que ele vem atrás de mim para me matar? Será que meu irmão vem realmente, não é, se vingar? Será que Esaú vai vir me tirar as forras? Eu fico imaginando que talvez a vida dele agora estivesse cheio de, sabe, de medo, de temor, porque ele fez uma coisa errada, e ele sabia o que ele tinha feito. Então, queridos, ele começa a sua jornada. Jacó começa agora a sua jornada, e ele vai para uma cidade chamada Harã, não é? Mas que, antes que ele pudesse chegar, né, ele teve que parar durante a noite em um lugar chamado Luz. Esse era o lugar onde ele parou na noite para fazer o seu momento de descanso, ter o seu momento de sono. E ele para naquele lugar, e o texto diz que ele reúne algumas pedras, e ele faz daquelas pedras um travesseiro para que ele pudesse dormir. E ele ali começa agora a ter o seu momento de descanso, prepara o seu travesseiro com aquelas pedras e dorme. Naquele momento é o momento em que Deus começa agora a ministrar no coração daquele homem que estava com medo, que sabia do que tinha feito, que tinha sido instrumento de maldição mesmo na vida do seu irmão, tinha roubado a primogenitura, sabe, tinha enganado o seu pai, e ele agora vai deitar. E eu sei que quando isso acontece, o sono não é uma coisa fácil de chegar, porque o homem, quando ele luta com a sua consciência ou com a sua inconsciência, quando ele se deita e sabe que alguma coisa ele fez de errado, irmãos, não é fácil conseguir dormir. Eu imagino que talvez para ele pegar no sono foi difícil, o peso da culpa na sua mente e no seu coração. E não tem nada pior do que um servo de Deus carregado de culpa, carregado desse sentimento que machuca. E ele está lá, e ele deita, e quando ele consegue pegar no sono, ele tem um sonho. E este é um dos sonhos bem clássicos que nós temos no Velho Testamento, que nos mostra a ligação da terra com os céus, dos céus com a terra. É aquela visão da escada que ligava, né, a terra aos céus, e que os anjos desciam nessa escada e subiam e desciam por ela. E ele teve aquele sonho, e naquele exato momento o Senhor agora começa a ministrar no coração daquele homem, e o Senhor proclama algumas palavras que vai fazer toda a diferença na vida de um homem com um coração cheio de culpa, cheio de mágoas. E nós vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis capítulo 28, já no verso 13, as palavras de Deus para aquele homem. E as palavras é: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra que estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Queridos, veja, imagine aqui o contexto. Um homem cheio de culpa, com o peso da culpa no seu coração, sabia o que tinha feito. Ele tem uma visão de Deus, não é? De ver os anjos ligando e o céu à terra, subindo e descendo os anjos, numa perspectiva de dizer que a terra e tudo isso está sujeito a Deus, Deus tem um domínio sobre todas essas coisas. Eu imagino que o sentimento desse homem é que Deus poderia visitá-lo com uma palavra, queridos, de exortação, uma palavra dura, de justiça e de um julgamento que ele tanto merecia. Mas nós vemos que as palavras de Deus aqui são, de fato, palavras que, antes de serem carregadas, quem sabe, do mesmo sentimento que estava no coração dele, de vingança, são palavras que
mexeram com aquele homem. Mexeram, querido. Jacó agora é movido por essa experiência. Então, quando ele acorda de manhã, ele toma uma iniciativa. Ele tomou aquelas pedras que antes ele tinha usado como travesseiro, e ele prepara agora, em vez de ser um travesseiro, ele unge aquelas pedras e monta um memorial. Aquele momento marcou a vida dele. E quando ele faz isso, queridos, ele marca aquele lugar, e ele chama aquele lugar agora de Betel. Não é mais Luz, é Betel. E Betel significa justamente, queridos, casa de Deus. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 28, os versos 18 e 19, quando ele diz justamente isso. Essa cidade agora não será mais Luz, ela é Betel, ela é a cidade de Deus. Então perceba, queridos, que aquele momento marca a vida daquele homem. Quando nós chegamos no verso 35, os historiadores dizem que daquele período onde ele teve a visão, aonde ele mudou o nome daquela cidade para Betel, e onde ele erigiu aquele monumento, até esse dia que ele está aqui no verso 35, o texto diz que se passaram 30 anos, alguns estudiosos dizem que esse é o tempo. Então perceba, 30 anos depois, nós já vamos encontrar Jacó agora com uma família constituída. Ele já estava casado, e nós conhecemos toda a história, mas não vamos entrar nesse mérito porque não é esse o tema. Então nós vamos encontrar esse homem casado, com uma família constituída. Mas perceba que a sua vida e a sua família, querido, estavam uma bagunça. Ele precisava de Deus naquele momento. Depois de 30 anos que ele tinha tido um encontro com o Senhor, que havia mudado a sua história lá naquele lugar, ele agora vai ter a sua vida totalmente mudada. Então percebam, queridos, que nesse momento agora, talvez seja os momentos mais difíceis da sua vida. Nós sabemos o que aconteceu lá na casa de Labão com ele. Ele está 30 anos pagando, digamos assim, com a mesma moeda, aí sim, o que ele fez com seu irmão. E agora, queridos, esse homem está no momento mais difícil da sua vida. E foi justamente nesse momento em que Deus, usando a oportunidade que ele estava vivendo naquela nova vida dele, com a vida bagunçada, com a família bagunçada, que Deus usa isso como uma oportunidade para mudar de uma vez por toda a vida daquele homem. Irmãos, o que eu entendo é que é nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos, queridos, sabe, em que nós estamos enfrentando as maiores lutas, é exatamente nesses momentos que Deus se revela, queridos, para nos mostrar a necessidade que nós temos de ter a nossa vida mudada. É como se Deus estivesse mostrando, queridos, que os 30 anos que ele viveu depois daquela experiência não havia mudado em nada a vida dele. Ele continuava a mesma pessoa, precisando de Deus, mas ele não tinha tomado uma decisão. Ele teve uma experiência bela, vendo os anjos subindo e descendo, vendo o Senhor dizendo: essa terra eu vou te dar. Mas ele não tinha mudado nada, a vida dele estava uma bagunça ainda. Então nesse momento agora, ele começa a, aí sim, mudar o curso da sua vida. E nós sabemos, queridos, uma coisa muito interessante. Quando a gente fala em Jacó, a primeira coisa que a gente sabe é que um dos significados, por exemplo, desse nome Jacó é suplantador, é enganador, a gente sabe, e é por isso que ele teve o seu nome mudado. E alguém vai dizer assim: olha, ele era somente isso, suplantador, era somente enganador. Mas quando nós vamos ver o significado desse nome, não é apenas suplantador, enganador, queridos. Esse nome também, Jacó, significa o que supera ou aquele que vence. É que nós olhamos sempre para o lado pejorativo, devido a todo o fato da história dele que nós conhecemos. Ele enganou, ele suplantou o seu irmão. Mas esse nome também significa aquele que venceu, aquele que de fato, queridos, superou um obstáculo na vida. Aí nós vamos entender que esse significado do nome dele faz todo sentido a partir desse momento. Então, irmãos, Deus é aquele que pode mudar as nossas vidas. Pode. Deus pode mudar as nossas vidas. E eu creio que aqui está um grupo de pessoas que teve as suas vidas mudadas pelo Senhor. Todos nós tivemos a nossa vida mudada. Se nós olharmos, todos nós um dia estivemos distante do Senhor. E aí você está dizendo: não, mas eu nasci num lar evangélico. Não, queridos, mas isso aí não conta. Estivemos distante do Senhor porque nós recebemos de Adão o pecado original. Nós nascemos em pecados e fomos gerados em pecados. Estávamos separados.
O Cristo na cruz, quando Ele morreu, Ele nos religou ao Senhor. Então um dia nós estivemos separados do Senhor e Ele mudou a nossa história. Ele nos fez, queridos, de inimigo a filhos, a herdeiros e co-herdeiros do trono da graça. Então esse homem teve sua vida mudada, queridos. Agora perceba que, para que a bênção pudesse ser manifesta na vida desse homem, ele teve que tomar algumas atitudes. Não é porque nós somos crentes que nós não precisamos tomar algumas atitudes relacionadas ao nosso comportamento e a nossa visão, a nossa comunhão, a nossa obediência a Deus. Porque por vezes parece que é assim, a gente diz, bom, eu sou crente, está ótimo, eu vou seguir cumprindo os meus rituais, eu vou para o culto, não é? Eu vou dar meu dízimo, eu vou estar na ceia do Senhor, isso é suficiente. Não, queridos, isso não é suficiente. Nós precisamos entender que o Senhor, por vezes, Ele nos dá algumas ordens que precisam ser obedecidas. E se a gente não obedecer, não adianta estar na casa do Senhor, ou quantos anos a gente tem de crente. Nós vamos ver na vida desse homem que algumas ordens foram dadas a ele, muito específicas, para esse homem, mas que serve para nós como lição. Algumas ordens foram bem dadas para ele. Perceba, vamos ver o texto. O que é que o texto diz logo no verso 1 do capítulo 35? A primeira coisa que o Senhor diz para ele. Perceba que aqui são ordem, imperativos. Qual é o primeiro imperativo? Deus disse o que a ele? Levanta-te, toma uma posição. Porque, queridos, Deus por vezes quer que cada um de nós tomemos posição diante dele. Porque esse levanta-te aqui não era que Jacó estava prostrado, não é que ele estava lançado no chão apenas fisicamente, não era isso. Esse é um chamamento para a igreja do Senhor. Deus está dizendo todos os dias para mim e para você: levantem-se, tomem vocês uma posição diante de mim. Nós precisamos todos os dias tomar uma atitude diante do Senhor. Sim, queridos, então o que nós podemos ver é justamente isso, é um levantar espiritual, porque há muitos crentes que estão agora mesmo, meu irmão, mortos espiritualmente, muitos estão prostrados espiritualmente. A gente fica vendo e conversamos no conselho, a gente, desde que nós voltamos, né, Ju, a gente sente falta de alguns irmãos, uns porque a gente sabe que está com um problema realmente de estarem aqui, nós até pedimos que fiquem em casa pela questão de comorbidade, pela questão de idade e assim por diante. Mas outras pessoas não, elas poderiam estar na igreja, mas estão mortas espiritualmente, frias espiritualmente. Queridos, e quando isso acontece, o Senhor nos chama há um despertamento. O Senhor quer que nós nos despertemos, porque perceba, queridos, é justamente isso, aquele momento na vida daquele homem era um momento de dificuldade, era um momento de luta, era um momento de tribulação, e Deus não queria ver Jacó prostrado diante daquelas dificuldades, e por isso Deus diz: levante-se, porque Deus não quer que nos prostremos diante das dificuldades, que nos rendamos, queridos. A Bíblia diz que nós podemos até cair, mas nós não podemos ficar prostrados. Temos que ter essa atitude, e Deus sempre diz isso para cada um de nós: levantem-se, olhem para a vida espiritual de vocês, como é que vocês estão? Então Deus não quer, queridos, que nos prostremos diante da dificuldade, pelo contrário, Deus não quer, queridos, que nós sejamos daqueles que possamos lutar, enfrentar as lutas, sabendo que Deus está conosco. Porque, queridos, se nós formos abrir guarda e todas as vezes que nós enfrentarmos uma luta, imagine aí, irmãs, se todas as vezes que nós enfrentarmos uma luta, nós ficarmos prostrados, achando que nada vai dar certo, que tudo acabou, que as coisas não acontecem comigo do jeito que é para acontecer, que Deus parece que não está vendo a minha situação, queridos, onde é que nós vamos chegar? Deus queria que ele se levantasse, querido, perceba, lembram de Josué? Josué, queridos, recebeu um abacaxi para descascar, recebeu mais de 1 milhão de pessoas murmuradoras, homens e mulheres ruins, o líder maior daquele povo havia morrido, e Deus levanta aquele homem e diz: olha, é você agora que vai prosseguir, é você que vai levar esse povo para entrar lá na terra prometida, aquilo que Moisés não fez, você vai fazer com esse povo. Pense num problema grande, mas veja que diante disso tudo, qual foi a ordem do Senhor para ele? A primeira coisa que Deus disse para ele: levante-se, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Então a primeira coisa que Deus faz é despertar: levanta-se. É uma bronca, é um problema, mas tome a dianteira, levante-se para guerrear. Deus quer nos ver como um soldado dentro da guerra. Irmãos, a igreja é militante, não tire isso à sua mente. A igreja é militante. No dia que o crente não estiver sofrendo aqui nessa terra, tem alguma coisa errada. No dia que ele não estiver sofrendo perseguição, alguma coisa está errada.
No dia, queridos, que ele tiver os holofotes do mundo sobre ele, alguma coisa está errada. É luta, é perseguição, irmãos. Mas nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então o que Deus diz aqui, uma primeira ordem é: levanta-te. Qual é a lição que eu tiro disso? A lição que eu tiro dessa primeira parte, ou dessa primeira ordem, a primeira lição prática para mim é que eu não posso deixar que as circunstâncias da vida baixem a minha cabeça. Não posso. Se eu for deixar que as circunstâncias mudem a minha fé, eu vou estar indo de encontro ao que diz Abacuque. Não é por vistas, não é pelo que eu vejo, é pela minha certeza, é por aquilo que eu creio. E se eu creio, eu posso dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então a primeira ordem daquele homem foi: levanta-te, saia do marasmo. Deus quer uma postura nova. Fique de pé espiritualmente falando, porque a partir daí as coisas desenvolvem. Porque se você não se levantar e ficar prostrado, as outras ordens que vêm depois não faz sentido, porque você tem que estar ativo, tem que estar em pé. Porque perceba qual é a segunda ordem depois: levanta-te e o quê? Vai aonde? Até Betel. Lembram o que é que significa Betel? Casa de Deus. Queridos, Deus, Ele quer nos dar uma direção. Ele pede para que a gente levante-se. E agora ele diz: está de pé, enfrentou a luta, agora eu vou te dar a direção. Eu vou ensinar você o caminho da vitória. Então perceba que ele vai mostrar justamente isso, queridos. Para que a bênção de Deus se manifestasse na vida daquele homem, ele precisou levantar da sua situação e entender que Deus queria dar para ele uma direção. Então, queridos, quando nós estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, quando nós estamos na direção de Deus, queridos, por mais luta que possamos ter, nós podemos também ter a certeza de que a vitória é certa. Se estamos no caminho do Senhor, não tem problema, mesmo que Ele diga: entre no barco e atravesse, e no meio do mar vem uma grande tempestade, se Ele mandou, Ele vai nos dar um porto seguro. Mas para isso eu preciso me levantar primeiro. A ordem é: levante-se, irmãos, levanta, igreja, tome uma posição que Deus vai mostrar o caminho para você. Então, queridos, eu percebo justamente isso, e eu vejo isso com muita clareza, queridos, na história de Asaf. Asaf estava assim, não é? No Salmo 73, que é um dos salmos que eu gosto tanto, a gente vai encontrar Asaf, um servo de Deus, músico na casa do Senhor. Nós vamos encontrar Asaf totalmente abatido espiritualmente. Ele estava prostrado. E o que foi que fez Asaf ficar prostrado? Olhando para o mundo, olhando para as coisas do mundo. Ele não conseguia entender como é que um ímpio prospera. Ele não conseguia entender como é que um homem que não crê em Deus era melhor do que ele em termos financeiros, de saúde, e isso mexia com ele. Ele estava com sua fé totalmente demolida. Mas perceba, a mesma coisa, a direção de Deus, a Betel de Deus, a casa de Deus faz toda a diferença. E eu acho lindo que quando chega nos versos 16 e 17 do Salmo 73, Deus dá uma ordem para aquele homem. Ele estava vendo o mundo com a ótica, sabe, do mundo. Deus disse: vamos mudar aqui a sua ótica, vamos mudar aqui a sua visão, venha para cá. E ele vai dizer: quando pensava em atender isto, foi para mim muito doloroso. O verso 17 diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Queridos, quando ele estava olhando com a ótica do mundo, a cosmovisão do mundo, ele achava que os ímpios estavam prosperando. Deus disse: olha, quando você está no mundo, você consegue olhar para o mundo com a ótica do mundo. Faz o seguinte: venha para a casa de Deus, e a partir de Deus, a partir de uma cosmovisão cristã, a partir do Senhor, olhe para o mundo, aí você vai ver o mundo. Porque, queridos, a gente só consegue enxergar as mazelas do mundo quando a gente olha pela ótica de Deus. E quando Asaf olha para o mundo com a ótica de Deus, diz: ah, rapaz, agora eu estou vendo o fim deles. O texto diz que eles estavam sendo colocados em uma tábua totalmente untada com sebo de carneiro. Eles estavam descendo, e o original diz que é como se tivesse indo numa tábua escorregadia para o abismo, para o inferno. Sabe, irmãos, Deus, quando nos dá essa direção, quando Ele nos chama para a casa dEle, para a Betel dEle, Ele quer nos mostrar que a partir da casa do Senhor, a nossa visão de mundo é totalmente diferente. Então perceba, as pessoas que deixam de vir para a casa do Senhor,
que por essa pandemia, por alguma escolha, decidiram não vir, ficar fora. Perceba como é a visão delas agora. Elas olham do mundo para a casa de Deus, porque elas estão lá vendo. Aí olha para o mundo e só vê miséria, só vê desgraça, só vê morte, BBB, BBC o quê, e vai aquele moído todinho. E começam, não sei se foi Calvino que disse isso, mas algum desses pensadores, foi Calvino, foi Lutero, disse que quando nós estamos no mundo, nós bebemos conta-gotas daquilo que o mundo nos oferece. É como um remédio homeopático, que a gente olha e diz, não faz efeito, né? A gente toma uma gota após outra, uma gota após outra, uma gota após outra. E o que acontece é que o mundo vai dando gotas de veneno para cada um de nós. E que se a gente nem perceba, nós acabamos envenenados pelas coisas do mundo. Irmãos, quando um crente fica fora da casa do Senhor, ele passa meses sem vir no culto. Meu irmão, pode ter certeza, para trazer esse homem para o culto novamente é uma dificuldade. É mais fácil um ir voltar do que ele voltar. Então, irmãos, Deus quer uma postura para nós nesse período em que nós estamos vivendo como igreja. É nos levantar do nosso marasmo espiritual e ter a visão dele. Ele está nos encaminhando para Betel, para a casa do Senhor. E perceba que não é simplesmente ir na casa de Deus. Eu vou um domingo e passo 20 sem ir. Qual é o problema? Fui. Não é isso. O que é que o texto diz? Levanta-te, vai ao quê? Até Betel. E o que é que diz o restante? Habita ali. Queridos, porque na verdade não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo momento ir embora. Não, Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar. Não é somente ir, irmão, é permanecer. Ir é diferente de ficar. Ir é diferente de permanecer. Deus nos chamou para que nós estivéssemos permanentemente ligados à videira verdadeira. Por quê, queridos? Porque eu preciso estar ligado a Ele. Eu tenho que ter permanência firme no Senhor, porque em qualquer momento, qualquer segundo, ou dias, ou meses que eu deixo de estar ligado nele, Ele vai dizer, ora, sem mim vocês não podem nada, eu vou enfraquecer, irmãos. Experimente você, passa um mês sem abrir a palavra do Senhor, passa um mês sem vir na igreja, para você ver o que vai acontecer com você. A gente esfria na fé, irmão, e não adianta não, pode ser pastor, pode ser presbítero, diácono, irmã, dirigente de oração, esfria, meu irmão, a gente esfria. Porque, queridos, nós somos parte integrante da videira, nós somos um ramo, nós somos esse ramo, e não tem como estarmos desligados da videira. Então, o que Deus diz para esse homem primeiro é, levanta-te, vá para lá, que eu vou lhe dar uma direção, mas Ele diz, habita ali, ou seja, Deus quer perseverança do crente. Ele quer que sejamos perseverantes, não é ir, é perseverar. Então perceba, queridos, que é justamente isso. Deus quer que nós possamos permanecer no lugar que Ele preparou para cada um de nós. Ele quer que nós fiquemos ali. Então perceba, muitas pessoas, queridos, eles não são constantes. Pessoas que não conseguem, ser constantes, e assim eles não desfrutam daquilo que Deus tem para eles. Porque não há constância. Porque, se é sincero, diante de Deus, irmãos, eu não sei para os irmãos, mas existe lugar melhor para a gente estar do que na casa do Senhor? Seja sincero, vocês estão aqui, eu sei que teve gente aqui que saiu do trabalho para vir para cá, teve pessoas que trabalhou o dia todo, mas o seu desejo é estar aqui, irmão, é estar na casa do Senhor. Desejo do crente é estar na presença do seu Deus. Então nós temos que ser perseverantes, queridos, é justamente isso, porque não é só ir para Betel. Deus não quer que ele fosse apenas, ou quer que nós apenas estejamos indo. Ele quer que nós fiquemos em Betel. E o que é Betel? É a casa de Deus, é a presença do Senhor. E interessante que nós vamos ver o escritor de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, dizer justamente isso, né? Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas antes, vamos nos demonstrar uns aos outros. E tanto mais, quando vocês veem que vão chegar, está se aproximando aquele dia. Então, queridos, perceba, é justamente isso. Nós precisamos estar juntos. E é por isso que a ordem última é levante-se. Deus vai dar uma visão, uma posição, você vai para lá, para Betel. Não é somente para ir, você vai permanecer, seja perseverante para que você seja vitorioso. Mas a última ordem é justamente o quê?
Chegando lá, você vai fazer o quê? Edifique um altar. Então perceba a importância de estar na casa do Senhor. Edificar um altar dá sentido, queridos, de que de fato aquele lugar foi dedicado ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: você vai edificar um altar, esse altar agora é a sua vida, edifique sua vida ao Senhor, permaneça, continue. É isso que ele está dizendo. O altar é o lugar máximo da nossa intimidade com Deus, porque altar, queridos, dentro do texto bíblico, significa sacrifício, significa renúncia, mas significa também adoração. É como se Deus dissesse: fique lá, persevere na fé, monte um altar aonde você vai ser o sacrifício, entendendo que você vai ter luta, você vai ter tribulação, mas lembre-se que o lugar de sacrifício é o altar do Senhor, lugar de renúncia é o altar do Senhor. Você vai ter que renunciar ao mundo. Agora lembre-se, também é o lugar da adoração, é o lugar onde você vai ter comunhão com Deus. Por isso que é tão importante isso que o nosso presbítero falou, porque por mais que nós possamos ter transmissões por meio dos nossos canais, que a gente faça videoconferência, que use as ferramentas Google Meet, WhatsApp, nada se compara em estar na casa do Senhor. Quantas vezes nessa pandemia nós vimos para cá apenas 2, 3 pessoas, mas a alegria de 2 ou 3 que estavam aqui era bem maior de centenas que estavam vendo fora a ministração, porque nós temos comunhão com o Senhor. É na casa de Deus, queridos. Então ele vai nos dizer justamente isso. Todos nós, queridos, nós temos que edificar altares. Sim, porque o altar, na verdade, é a marca da nossa comunhão com Deus. Eu preciso edificar um altar. E essa comunhão é o que Deus quer com cada um de nós. Por isso que isso faz diferença. É por isso que o culto público é diferente, irmãos. Porque no culto público a gente gera comunhão. Mesmo hoje a gente não podendo abraçar, mesmo hoje a gente não podendo estar fazendo aquilo que nós fazíamos antigamente, Coquinha, de dar nossos abraços, nossos beijos, mas só em a gente ver o irmão, olhar nos olhos do irmão, poder conversar com ele, isso gera uma comunhão, porque é isso que Deus quer na vida da igreja. Comunhão é a marca da igreja. Queridos, sabe o que é que nos faz diferentes das demais pessoas em termos espirituais? É a comunhão que é gerada entre nós. Porque se nós estivermos aqui e não tiver comunhão entre nós, qual a diferença que há entre nós e o mundo? Nenhuma. É por isso que Cristo batia tanto sobre a comunhão. Por exemplo, veja aí, vamos ler esse texto aqui, para que a gente ore. Mas veja o que é que Deus vai dizer em 1 João capítulo 1, verso 3. 1 João 1, 3. Desde o princípio da igreja, que a comunhão é a marca registrada daqueles que servem ao Senhor. 1 João 1,3 diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. É que quando eu estou aqui em comunhão com você, meu irmão, você está em comunhão comigo, nós estamos em comunhão com o Pai, com o Filho, por meio do Espírito Santo. É isso que faz toda a diferença. Então perceba que no momento mais difícil da vida de Jacó, Deus vai dizer a ele: levante, Jacó. Você precisa sair desse marasmo. Vá para a igreja. Vamos parafrasear. Vá para Betel, né? Então vá para a igreja, porque chegando lá eu vou mostrar a você o que eu tenho para você, porque lá você vai edificar um altar. Lá edifica um altar na igreja. Seja perseverante e lance a sua vida como oferta a esse altar, porque é o melhor que você tem para colocar diante do Senhor, é a sua vida. Sabe, irmãos, quando nós experimentamos isso, aí a gente entende realmente o privilégio de ser cristão. Sabe, irmãos, havia um propósito de Deus na vida de Jacó, mas para que esse propósito de fato se realizasse, ele teve que obedecer essas ordens. Então perceba que nada é simplesmente por acaso. Na grande maioria das vezes, todas as promessas do Senhor são condicionantes. Sempre é uma condição. E a proposta é: a condição parte de você. Deus está aqui para nos abençoar. Sabe, então, queridos, o que é que eu estou entendendo? É que nós devemos fazer isso. Façamos como Jacó. Possamos ouvir as bênçãos, as ordens do Senhor, para que possamos viver as bênçãos que Ele tem para nós. Porque no momento que a gente obedecer ao Senhor, irmãos,
que a gente priorizar as coisas de Deus, que a gente entender que a nossa vida que é o sacrifício, e que todo dia eu tenho que montar um altar de adoração ao Senhor, mas entendendo que não é somente adoração, é renúncia e é sacrifício, aí sim a gente vai desfrutar, porque a partir desse momento aqui, do capítulo 35, Deus muda toda a história daquele homem. Queridos, que Deus possa fazer isso comigo e com você, com nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Há pessoas que estão agora enfrentando momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de tribulação. Estão preferindo, nesse momento, em vez de buscar ao Senhor, se afastar dEle. Mas não há solução dos problemas se afastando do Senhor. Eu sempre entendi isso. Eu acho que já falei isso para vocês muitas vezes, mas repetindo mais uma vez. Já tive vários momentos de dificuldade na minha vida, muitos e grandes momentos e grandes dificuldades. Mas em todos os momentos das minhas dificuldades, foi o momento que eu mais busquei a Deus. Foi o momento que eu mais estive na igreja, foi o momento que eu mais estive na presença do Senhor, porque eu entendi, ora, se eu estou com essa luta, estou com Deus, está difícil, imagina sem Deus, vai ficar impossível. Porque lembram daquilo que a gente falou um certo dia? Nas coisas fáceis, Deus não move nada para nos ajudar. Nas coisas difíceis, nas lutas difíceis, Ele coopera conosco, nos ajuda. Mas nas impossíveis, Ele diz, a batalha não é vossa, essa batalha é minha. Então eu preciso entender essa verdade. Precisamos entender essa verdade, queridos. Sabe, eu acho que o que mais nós precisamos como igreja brasileira é de um despertamento. E não falo aqui de despertamento, de ajuntamento de pessoas, nada disso. Despertamento pode acontecer com você, na sua casa. Despertamento espiritual. Porque despertamento e avivamento não acontece com multidões dentro de um estádio. Não, queridos. Acontece quando Deus toca no coração por meio do Espírito Santo de cada um dos seus filhos, indivíduo por indivíduo. E ele passa primeiro a confessar os seus pecados, a ler mais a Bíblia, a orar mais. Aí isso aqui acontece um verdadeiro avivamento. Então o que nós precisamos é isso. Que nós possamos orar ao Senhor, Senhor, aviva a tua igreja, a começar de mim. Me dá mais prazer. Me mostra mais o que tu queres, me ensina mais. Eu estou fazendo muito pouco. Eu sempre me cobro. A gente faz muito pouco para o Senhor, irmão, como a gente faz pouco para o Senhor. E que comece de nós isso, para que a gente possa entender que o que a Bíblia diz, nós somos apenas servos infiéis. Por vezes a gente acha que a gente faz muito, nada, somos infiéis, não fazemos nada em relação àquilo que Deus fez por nós. Vamos fazer o seguinte, queridos, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar nesse primeiro momento, pedir ao Senhor que faça isso a partir de nós. Depois eu quero encerrar orando por algumas famílias e pelos pedidos aqui dos irmãos que estão presentes. Mas vamos fazer essa oração específica. Senhor Deus, nesse momento, nós somos chamados por meio do Teu Espírito Santo a entendermos as Tuas verdades. É bem verdade que existe, Senhor, tantos dos Teus filhos nesse momento prostrados espiritualmente, que não conseguem mais encontrar vigor, alegria nas coisas do Senhor. Deus, a nossa oração é que haja um despertamento, sim, Deus, um avivamento a começar por cada um de nós nessa noite. Que o Senhor desperte-nos por meio da Tua palavra, como o Senhor fez com Jacó. Que nos levantemos desse estado de inércia espiritual, porque quando nós nos levantamos, o Senhor nos manda ir para a Tua casa e nos dá uma direção, e a direção não é outra, é a casa do Senhor. Porque o Senhor nos direciona a estar na Tua casa, porque quando nós adentramos dentro da Tua casa, Senhor, a nossa visão de mundo muda, nós começamos a enxergar o mundo a partir da Tua ótica, e quando eu olho o mundo a partir da Tua ótica, Deus, não encontramos prazer em nada que o mundo nos oferece, e estando na Tua casa, o Senhor vai nos mandar edificar altares, Senhor, e sacrificar o nosso eu, sacrificar, Senhor, sabe, os nossos desejos, as nossas vontades, porque altar é lugar de sacrifício, sim, meu Deus, é lugar de entrega, e nós queremos entregar o nosso coração, meu Pai, nesse altar. Mas o altar também, Senhor, é lugar de adoração. O Senhor quer ter íntima comunhão. O que o Senhor fez com Jacó foi ter comunhão com ele, dizendo: eu quero que você fique, permaneça na minha presença. Não quero que você apenas passe na minha casa, mas continue habitando nela para todos sempre. Então, Deus, a começar de mim, a começar de nós, nos dá mais prazer nas coisas do Senhor.
Nos ensina a te amar mais, Senhor. Nos ensina a te obedecer mais, Senhor. Nos ensina a encontrar em Ti, Senhor, a fonte da nossa alegria e do nosso viver. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu quero, nesse momento, para a gente orar, os irmãos devem estar tendo conhecimento que a mãe, né, do nosso irmão Enildo, né, de João Pessoa, faleceu, né, e foi justamente no período do aniversário do nosso irmão, e nós estivemos conversando com ele. Era uma coisa que, de fato, assim, a família já estava esperando, porque foi muito crítico, né, a enfermidade dela deixou sequelas graves, e eles estavam esperando, mas não tem como. Você pode estar aguardando, mas você não se acostuma com a morte, porque nós não nascemos para morrer. Então vamos orar pela família do nosso irmão Nildo, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. E também, queridos, queremos orar ainda pela a vida da nossa irmã avó Josefa, né? Gente, rapaz, como Deus é gracioso. Eu confessei isso a Cristina e a Cristiane, que é quem cuida mais dela. Na última vez que eu estive lá visitando ela no hospital, eu olhei para aquela senhora lá e disse: puxa Deus, então aqui agora é só o Senhor aliviar a dor e levar. Pensei comigo, porque não havia sinal ali de vida, né? Não havia movimentos. A gente brinca muito, eu fico brincando com ela, que ela diz que eu sou o noivo dela, né? Quando ela está nas viagens dela. Aí eu cheguei lá e brincando com elas: é seu noivo, está aqui, Cristiano, é seu noivo. Ela não dava sinal de nada, e eu saí dali achando que ia para casa aguardar um telefonema. Pastor, Deus levou. E o telefone realmente toca no dia seguinte. O que é que vem na nossa mente? Deus recolheu vó. Pastor, estou dizendo aqui para o senhor que sua noiva abriu os olhos, tirou o respirador, já está comendo. Meu irmão, é Deus purinho. Aí eu olho assim para mim e digo: como eu sou um miserável pecador, como eu sou incrédulo. Mas isso é para Deus mostrar, queridos, que Ele é o Senhor. É Ele que manda, é Ele que faz como Ele quer. E Josefa está lá, uma semana vai fazer agora, segunda, que eu estive lá. Não sexta, que eu estive lá. E ela está lá viva. E Deus mostrando que Ele é Deus. Então vamos agradecer ao Senhor pela vida de vó. Que Deus sustente, dê a ela os anos que o Senhor dê a ela de vida, que eu já pedi tanto perdão a Deus. Eu digo: Senhor, mais nunca permita que eu faça isso. Eu estava dando um veredito. A gente às vezes faz isso, né? A gente quer ser Deus. Então vamos orar por Josefa, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dela, para que Deus derrame graça sobre a vida dela, e também fazer essa oração de gratidão. Sandra está lá em Recife, como as irmãs e os irmãos sabem, e pediu para que nós orássemos, porque realmente está sendo uma bênção, e uma oração de gratidão a Deus, porque das mulheres que estão lá, não é? Todas estão bem, nenhuma foi positivada, estão todas tranquilas lá, tudo na bênção, e elas estão aproveitando, e Sandra está sendo ministrada, e o nosso desejo é que ela traga isso para aqui, não é? O que ela recebeu de lá. Então esses são os pedidos que eu tenho aqui, e também lembrar que eu acho que foi a nossa irmã, foi Dulce, eu acho, né? Colocou um pedido de oração ainda há pouco no grupo de oração, por uma pessoa que estava precisando das nossas orações. Eu vi isso quando estava vindo para cá para o ensaio das meninas. Então vamos orar e abrir esse momento. Se algum dos irmãos ou irmãs tem um pedido de oração, faça isso agora. Se alguém tiver, faça esse pedido de oração. Alguém gostaria de um pedido de oração? Alguém? Da Luz? Vixe! Oi, da Luz. Neguinho, vou ligar para ele. É o filho da nossa irmã da Luz, está passando um momento aí de exames de enfermidade. Vamos orar. Foi bom, vou ligar para ele, da Luz. Mais alguém? Sim. Sim, verdade. Ah, tá. Gerana, pelo seu tio, 20 dias na UTI, vamos orar. E Lindinalva, cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia, ela tem falado isso no outro culto, né? Vamos orar por nossa irmã Lindinalva também, queridos. Estão ouvindo aí, né? Mais quem gostaria de pedir oração? Mais alguns irmãos? Não? Está tudo ok? Nós podemos orar, gente? Vamos orar.
Fique da maneira que você quiser, irmãos. Esse é o momento da sua oração. Fique à vontade. Deus, esse é o momento que nós apresentamos a Ti agora a nossa gratidão. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor levou Sandra em paz. Ela está sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo lá na primeira igreja no Recife. Que o Senhor ministre a ela e guarde não somente ela, mas todas aquelas mulheres de pastores que estão ali, Senhor, aprendendo para que, como cooperadoras, auxiliadoras dos seus maridos e dos ministérios de cada um de nós, elas possam também ser fruto de bênção no retorno para suas igrejas. Mas queremos te agradecer, Senhor, pela vida de Josefa. Pai, como é lindo ver o Teu agir na vida daquela mulher. Como é lindo ver que o Senhor é o Deus da vida. Tu tens sustentado vó até hoje. É Tua graça. Deus, não é a medicina, porque o que os meus olhos viram, Senhor, naquele dia, a medicina não podia fazer mais nada, mas o Senhor entrou com providência e ela está em plena recuperação, e vai ficar assim, Senhor, até o dia que o Senhor decidir. É o Senhor que vai definir. E por isso, Pai, eu entrego ela em Tuas mãos. Entrego a vida de Cristina, de Cristiane, da família, daqueles que estão mais envolvidos com a Tua filha, vendo milagre após milagre, e que esses milagres, Senhor, sirvam para que cada um de nós possamos entender que o Senhor, de fato, é quem determina dia e hora de cada um de nós encontrarmos contigo. Mas Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de Lidinalva, ó Deus, que vai fazer essa cirurgia. Que o Senhor conduza essa cirurgia, conduza os médicos, as mãos dos enfermeiros, que cada medicação, ó Deus, surta o efeito, e que ela possa ter uma cirurgia abençoada e uma recuperação debaixo da Tua bênção. Tira todo o medo, todo o temor do coração da Tua filha, e que o Senhor conduza ela em paz, para que essa cirurgia seja uma bênção na vida da Tua filha, e ela seja livre desse mal para todo sempre. Quero também, Senhor, nesse momento pedir em favor da nossa irmã Maria Queiroz, que ainda há pouco me ligou, Senhor, e que amanhã também, Senhor, vai submeter-se a uma cirurgia. Que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã Maria, o coração do nosso irmão Queiroz, das suas filhas e filhos, para que ela possa receber, meu Deus, esse tratamento e voltar em paz para a sua casa e por conforto da sua casa e por seio da sua família. Mas Deus, a nossa irmã pede oração pelo seu tio. São 20 dias numa UTI, mas sabe Deus, para o Senhor o tempo é o que menos importa, porque Tu és o Senhor do tempo. Então Deus, visita o tio de Gerana, e que em nome de Cristo Jesus, a Tua unção da cura ministre sobre ele. Tu conheces os órgãos daquele homem e sabes onde ele precisa ser curado agora. Deus, cuida dele. 20 dias não é nada, porque o Senhor é o Senhor da vida. Lázaro já estava morto há 4 dias e o Senhor deu vida. Imagina aqueles que ainda respiram. É o Senhor que vai fazer com que eles se levantem, se assim for para a Tua vontade e para a Tua glória. Então Deus, cuida destes em nome de Jesus. Mas eu te peço também, em favor do nosso irmão Neguinho, Pai. Deus, a sua mãe intercede em favor do seu filho. É uma mãe, Deus, viúva. O Senhor diz em Tua palavra que Tu és o juiz da viúva. Então Tu estás ouvindo a causa da nossa irmã da luz. E o Senhor há de julgar com equidade, entrar com providência, porque o Senhor prometeu isso em Tua palavra. Tu serias o juiz da viúva. Mas também disseste que Tu és o pai do órfão. E é um órfão que está clamando agora. É ele que está doente, enfermo. Então visita Neguinho agora, Pai. Toca nessa enfermidade, tira dele essa dor. Que os exames amanhã, Senhor, não dê nada de complexo, mas que seja tudo, Senhor, para a glória do Teu nome. E que ele possa ver, meu Pai, no meio de tudo isso, dessas lutas e dessas doenças, enfermidades, o Teu agir em favor da vida dele. Que ele possa ver o coração da sua mãe, que todas as vezes que nós estamos nesse culto, sempre intercede por sua família. Então nós entregamos Neguinho, entregamos Daniele, entregamos essa família em Tuas mãos. Cuida, Pai, são Teus filhos, Deus. Mas Pai, visita agora o coração de Enildo, o coração de Jô, que sofrem agora com a perda, meu Pai, de uma mulher que foi tão especial na vida do Teu filho Enildo. E que o Senhor traga paz e sabedoria no falar daquele que o Senhor levantou, que é o Teu servo Enildo, para ministrar o coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque o Senhor tem propósito na vida, mas também tem propósito na morte dos Teus santos. E por isso, Pai, eu te peço, visita o coração daquela família enlutada, por meio do Teu Espírito Santo, derrama paz. Deus, nós também tivemos conhecimento que no dia de hoje, um dos nossos moradores aqui de Queimadas faleceu, ainda tão jovem. Então Deus, que o Senhor visite a família de Alexandre, derrame graça no coração daquela família, e que em nome de Jesus tire a dor
que eles estão sentindo agora de ver um filho tão jovem partir. Mas, Deus, que eles possam olhar isso com os olhos da providência do Senhor e possam ver que a vida é um sopro, que o que nós temos que fazer, Pai, é nos agarrar com o Senhor e, como vimos nessa noite, vivermos na busca incessante de termos uma vida de comunhão contigo. Por isso eu te agradeço pela vida desta igreja e pela vida dos meus irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo por meio do perfil do Facebook. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquemos de pé. De falar nisso, né? A filha de Rosélia hoje está aniversariando, né? Como é o nome dela? Bruna. Bruna está aniversariando. Ela está onde? Paraná. Então vamos terminar orando com Bruna, né? Pedir a bênção de Deus e em seguida a bênção apostólica. Deus, o Senhor nos trouxe a lembrança agora a vida de Bruna. E se Tu nos trouxesse a lembrança, é porque o Senhor, meu Pai, quer que essa igreja interceda em favor dela. E nós estamos aqui para te agradecer por mais um ano de vida dela. Mas pedir ao Senhor que, mesmo estando distante, Teu Espírito Santo a encontre agora. Que o Senhor, meu Pai, escute a oração do coração da Tua filha Rosélia. Tu sabes, Rosélia criou as suas filhas no caminho do Senhor. Ela fez o que Tua palavra ordena. E Tua palavra diz: ensina o caminho que a criança deve andar. Quando crescer, ele não vai se desviar. Então, Senhor, nós cremos que não somente Bruna, mas Bianca, antes de serem filhas de Rosélia, são Tuas filhas. Cuida delas nesse dia. Cuida, não apenas dando a ela mais um ano de vida, mas cuidando delas, Senhor, dando a ela a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Receba uma bênção. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, poder, comunhão e doces consolações que são advindas do Teu Espírito, Senhor, repouse agora sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente, mas também daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo por meio do nosso perfil. Abençoa, Senhor, a cidade de Queimadas. Derrama da Tua graça, do Teu amor e Tua misericórdia sobre a vida de todos aqueles que estão espalhados agora nos quatro cantos deste planeta e que Te confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqueles que foram abençoados digam amém. Cheiro no coração dos irmãos, lembrando sábado nosso culto infantil para aqueles que têm criança, 18h30, traga os seus filhos para a igreja e eles serão abençoados.